Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui sempre trazendo os nossos convidados que compartilham conosco as suas histórias, conquistas, experiências e seus desafios também. Aqui na apresentação, eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista, tudo bom? Tudo bem, Vanessa? Prazer renovado estarmos juntas mais uma vez, com mais uma convidada, daquelas que ficam nos bastidores, escondidinha, né? E hoje você vai apresentá-la para nós. É essa mesmo. Vai contar tudo desses bastidores aí. Ela que é supervisora de pós-produção e coordenadora do SEDOC, que é o Centro de Documentação da TV Mundo Maior. Edilane Ferreira, seja muito bem-vinda. Tudo bom? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, dona Vanderly. Boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo e nos escutando nesse momento. É um prazer imenso poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha história e muito obrigado pelo convite. Então, Edi, nós sempre começamos a nossa conversa perguntando para os nossos convidados assim, como que você conheceu a FEAL, as casas André Luiz, esse complexo André Luiz? Conta um pouquinho dessa história para nós. Eu conheço, na verdade, as casas André Luiz de muito tempo, né? A minha família sempre contribuiu com as casas André Luiz e eu, por um tempo, trabalhei numa empresa por 11 anos, né? E eu sempre passava na frente, quando eu estava voltando, passava na frente do Centro Espírita Nossa Senhora Casas André Luiz e dizia assim, poxa, eu tenho que ir lá. E aí, na correria do dia a dia, eu não ia, né? E aí eu parei de trabalhar nessa empresa, né? Fiquei um tempo trabalhando em casa, e eu falei, não, agora eu vou, né? E por coincidência, e que eu não acredito em coincidência, né? Me chamaram para fazer uma entrevista, né? E aí falaram TV Mundo Maior. E quando eu passei por lá, eu falei, eu não acredito, é da Fundação Espírita André Luiz, né? E assim, eu fiquei muito feliz, né? Empolgada quando pensei nessa possibilidade, né? E felizmente, né? Deu tudo certo. E aí eu comecei a trabalhar lá em 2011, 2010, na verdade, final de 2010. Né? Eu trabalhava no videografismo e era lá em Santana na época, né? Pertinho ali do Centro Espírita Nacional, que é André Luiz ainda. E aí, em 2012, eu acho, que nós mudamos, né, para o prédio lá de Guarulhos. E naquele tempo, aí eu comecei a coordenar o videografismo. E aí, depois de um tempo, o Júlio, que hoje é nosso gestor, né, ele assumiu um outro cargo, e aí eu comecei a trabalhar com a edição também, né? E aí fiquei como supervisora da pós-produção, que na verdade é o videografismo e a edição. E no ano passado, eu assumi também a coordenação do SEDOC, né, que é o Centro de Documentações, como a Vanessa comentou. E é isso, um pouco da minha história. Quase que você já conta ela todinha aqui, em 1 minuto de programa. Mas tem bastante coisa para falar. A gente quer saber como é que surgiu esse convite, então, né? Depois que você conheceu a FEAL e as Casas André Luiz, conta mais para nós, então, como que é trabalhar na FEAL, como surgiu o convite, quem foi que, né, falou para você, como é que foi para você? Você já estudava algo assim com relação à sua, né, parte de estudos também? Mais uma vez aí, né, o ano que você, há quanto tempo você é colaborador? Então, vamos agora esmiuçar um pouquinho, Edi. Então, eu trabalhava já como numa empresa, né? Eu fazia animações, trabalhava com comercial, alguma coisa mais voltada a comerciais mesmo, né? E aí eu fiz faculdade de desenho industrial, que não tem muito a ver, né, com essa área, mas me chamaram para trabalhar quando eu estava estagiando, aí eu me apaixonei por essa área, e aí comecei a estudar cada vez mais, e num desses sites, né, de freelancer e tal, o Eduardo Dubal, que na época era o coordenador, né, ele falou assim, a gente está abrindo uma vaga de videografismo, né, eu gostei do seu trabalho, vem aqui conhecer.
E quando eu fui, eu fiquei, assim, encantada com a recepção que eu tive, como as pessoas... eu sentia uma vibração diferente lá, sabe? E eu falei, nossa, é o que eu queria, né? E é o que estava me esperando. Então, ele falou assim, olha, ainda a vaga não está aberta, mas a gente vai abrir em breve. E aí eu fiquei, né, super esperançosa e tal. E aí eu estava trabalhando numa outra empresa nesse momento. E aí, quando eles falaram, olha, eu quero te contratar, e eu pensei, eu falei, não, eu quero ir para lá. E aí eu conversei com o Eduardo Dubal de novo, ele falou, ó, eu vou olhar aqui, vamos ver se a gente consegue abrir a vaga agora. E aí ele conseguiu, né? E aí foi, assim, incrível, né? As pessoas me receberam super bem. E aí a gente comecei a trabalhar, na verdade, com videografismo, e aí eu trabalhava em paralelo com o pessoal da edição, né? Então eu fazia a parte, por exemplo, de vinhetas, comerciais, a parte de animação, né? Fizemos alguns institucionais também. E aí juntava edição e videografismo, né? E a gente trabalhava na mesma salinha ali. Até que começou a ficar pequeno lá, né? E aí eles, quando nós nos mudamos para Guarulhos, né? E aí ficou mais legal, né? Porque a gente tinha um estúdio melhor, com mais equipamentos, com mais condição de fazer outras coisas, né? Então é sempre muito gostoso, porque a gente sempre está trocando muita ideia, né? Então, quando a gente vai fazer um projeto novo, sempre entra a produção, aí a gente faz reunião com os comunicadores, né? Com quem vai apresentar. E então é todo um trabalho muito gostoso, né? A gente faz reuniões antes, então a gente quer saber melhor o que que é o programa, né? Cada programa é como se fosse um filho nosso, né? Então, a gente está sempre ali cuidando para que no trabalho, no final, né, a coisa saia para que o nosso telespectador, nosso ouvinte, possa ter, assim, o que for de melhor, né, da gente. Então, e toda a equipe, eu acho que trabalha muito dessa forma, né? Então, todos nós trabalhamos com desejo, com vontade, com alegria, né, de estar fazendo um trabalho bom e vendo o resultado disso nas telas, né? É maravilhoso. Edi, é tão bom ouvir você falar isso, né? Do ambiente, o ambiente favorável a- ajuda muito também você ter um bom desempenho, essa junção com outros, às vezes de áreas afins, né? E você falou muito essa palavra videografismo. Explica um pouquinho mais para nós assim, o que abrange, né, o videografismo. Claro, dona Vanderly. O videografismo, ele é a parte que vocês vão ver que tem as animações. Então, por exemplo, a gente tem aquele que a gente chama de vinheta inicial, né? Que vocês viram aqui do Quem Somos Nós. Então, é todas aquelas animações. Então, o que que nós fazemos? Nós fazemos a identidade visual. Algumas vezes ela vem já do marketing, às vezes o próprio comunicador já tem alguma coisa pronta, né? E é por isso que eu falei que a gente tem aquela reunião anterior, né? E aí a gente vai entender o que é o programa, do que ele fala, e aí a gente vai pensar, né, que elementos que nós vamos colocar nessa vinheta, né? Então, aí essa animação toda que vocês veem aí no começo, com a musiquinha e com a locução, que aí também a gente envolve o pessoal da produção, né? Que faz a locução pra gente, e aí a gente junta tudo isso, né? E nos comerciais também. A parte de animação dos comerciais todas são feitas pelo videografismo. Então, tudo aquilo que vocês veem que tem um desenho, uma animação, esses movimentos, que não é vídeo, né? Ele é do videografismo. Mas a gente trabalha muito em conjunto, né? Por isso que eu acho que foi unificado para a pós-produção, porque eles têm que trabalhar muito junto, sempre trabalharam muito junto, né? Então, por exemplo, nós temos um institucional. Então, nesse institucional, a gente vai ter a parte em que é gravado, né? E aí a gente edita, né? E algumas partes que tem que ir alguma animação, uma ilustração para explicar o que a gente está falando, é, até mesmo algo que precisa ser mais científico, né? Então, como é que é a mastigação numa pessoa que tem problema de disfagia, por exemplo?
Então, a gente vai pesquisar como é que é a mastigação, e aí a gente ilustra isso para que o público final consiga entender, né, do que está sendo falado. Então, a gente tem o apoio do vídeo, a gente tem o apoio das animações, e a gente tem, às vezes, o apoio do off, que a gente chama de off, né, que, na verdade, seria essa locução, essa fala que fica de fundo enquanto as coisas estão acontecendo. É mais ou menos assim. E quantas pessoas fazem parte da sua equipe, Edi? Conta para nós o nome, pode falar o nome deles também, e como são divididas as tarefas de cada um. Bom, nós temos o André Alves, né, que carinhosamente a gente chama de Andrezinho. Hoje ele está lá em Malta e ele trabalha bastante, né? Ele começou com a gente no videografismo e ele faz mais essa parte de animação, né, das vinhetas, dos logos. Nós temos também a Débora, que começou conosco como estagiária também, e hoje ela faz mais a edição, né, mas faz alguma coisa de videografismo. E nós temos a Giovana, que foi a nossa caçula, que entrou por último também. Ela começou como estagiária, né? E hoje são grandes profissionais, assim, que dão um grande apoio. Então, normalmente a gente recebe, né, os trabalhos, e aí eu divido na equipe, conforme a demanda deles, né? E também alguma coisa ou outra que tem a carinha de um, a carinha do outro. Normalmente a gente se identifica com algumas coisas, né? E consegue fazer melhor algumas coisas. Então, a gente sempre conversa, e aí eu sempre falo com eles: olha, eu pensei em você para fazer isso aqui, você topa, você quer? Então, a gente sempre vai batendo um papo, e entre eles também, eu acho isso muito legal, sabe, Ivan? E Dona Vanderly, Edi, eu não tenho tanta facilidade disso aqui, ou, eu preciso da ajuda, né? Então, assim, eles entram em conversa, e aí eles vão identificando o que que um pode fazer, o que que o outro pode fazer, e, e sempre assim, né? Vamos, quando a coisa não está acontecendo, olha, Edi, vamos conversar, vamos ver como é que é. Então, assim, a equipe sempre muito, muito unida, é muito bacana, assim. E no SEDOC nós temos o Adriano e o Gilberto, né? Hoje eles trabalham e colocam ali para a gente tudo que está no portal de RBN, TVMM, né? São eles que colocam lá. Então, tudo que todo mundo produz, né? O trabalho final fica ali com os meninos. E eu estou aqui lembrando, agora eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu agora falo como uma seguidora, né? Ouvinte e tal. Assistindo a TV, principalmente, né? O rádio ouvindo, por exemplo, vocês estão fazendo uma divulgação do próximo encontro Amigos da Boa Nova. Todo aquele trabalho, eu achei assim, muito bonito, resgatando, né, imagens dos anteriores contando como vai ser. Por exemplo, quando o Júlio faz fala do livro dos médiuns, mas ele faz todo um histórico do assunto. Então, não vai entrar direto assim, divulgar o livro e pedir para alguém adquirir. A gente sente que tem todo um trabalho, tem toda uma redação em cima daquele material que vai ser apresentado, né? Esses tipos, assim, esse daí seria divulgação institucional, não sei. Esse daí também passa pelo grupo de vocês, pela equipe? Sim, dona Vanderlei, foi legal ter comentado isso, inclusive, é bastante interessante, porque envolve muitas pessoas, né? Então, ele começa com uma ideia, né? E aí ele vai para um roteiro, então, ou o Júlio, né? Ou alguém da produção, eles elaboram um roteiro sobre isso, né? E aí a gente faz uma pesquisa de imagens, né? Então, como esse, por exemplo, que a senhora comentou, né, do livro, então, a gente faz uma pesquisa de que tipo de imagem que a gente pode usar, como é que essa animação vai ser feita, né? E aí a gente vai, através desse roteiro, né, que é passado para nós, a gente vai desenvolvendo. Então, ó, aqui a gente pode mostrar, ilustrar desse jeito, né? Assim a gente pode mostrar desse outro jeito. E aí vem o que a gente chama de off, né? Que é uma locução de apoio, né? Que vai contando no fundo aquilo que a gente vai mostrando com as imagens, né? Então, todos os comerciais, na verdade, tudo aquilo que chega até o telespectador ouvinte, ele
passa por nós, claro, né, quando não são os programas ao vivo. Mas às vezes até nos programas ao vivo, então, por exemplo, ai, olha, vai entrar um vídeo, né, em tal momento e tal. Inclusive as colunas, né, do Manhã Boa Nova, eles passam por nós também. Então, aí tem todo um preparo, tem todo um carinho. A gente tem uma vinhetinha inicial, né? Então, tem uma vinhetinha para cada quadro. Aí a gente, os GC. comunicadores, tem os GCzinhos, né? Que fica ali no pezinho. Então, a gente monta tudo isso, né? A gente arruma o áudio, a gente arruma a cor, e aí a gente deixa ele bonitinho, né? E aí a gente manda para o pessoal que é do controle mestre, e no momento do ao vivo eles então soltam o vídeo, né? Então, assim, todos praticamente vai todos os vídeos, né? Todas as coisas que a gente usa no ao vivo, né? E também que são gravados, comerciais também, né? Esse vídeo de divulgação também, dona Vanderly, é interessante falar, porque a gente tem no nosso SEDOC, né? A gente tem um acervo, né? Então, tudo aquilo que a gente grava e que a gente tem de outros eventos, eles são guardados, né? No Google Drive. E aí, quando a gente precisa de alguma coisa para poder contar essa história, a gente vai até lá, resgata essas imagens, né? E consegue colocar tudo isso, né? Para que o público possa ver, né? E ilustrar, né? Tudo aquilo que a gente quer dizer, né? E é muito interessante porque a gente consegue passar a nossa emoção, né? A emoção dos momentos, né? Que aconteceram. A gente consegue contar histórias, né? E consegue mostrar como foi legal o evento anterior, né? E como a gente imagina que o evento agora vai ser, né? Então, tudo isso é muito trabalhado, né? E como eu disse antes, né? Todas as áreas ficam envolvidas ali, né? Então, vem um roteiro, vem o pessoal do marketing, tem a locução, né? Então, fica todo mundo envolvido. Então, tem produção, tem o controle mestre, tem o SEDOC, tem a edição, né, tem o videografismo. Então, a maioria dos trabalhos tem o envolvimento de várias equipes, assim. Então, tem muita gente legal aí, que, como vocês disseram, né, estão nos bastidores aí, mas que fazem o trabalho com todo carinho para que chegue o melhor trabalho para um trabalho final, né, muito legal para todo mundo. Que legal, Edi, o nosso seguidor aqui, o nosso ouvinte, adora conhecer esses bastidores. Então, que bom que você está contando no Quem Somos Nós de hoje, né, Edi, trazendo aí os bastidores da equipe de edição, equipe do SEDOC, que bacana. E tenho certeza, né, que todo mundo que está na sintonia está gostando do nosso programa de hoje. E ele só acontece quando você se torna também um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Então, vamos deixar aqui o nosso convite para você ajudar a manter a programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior no ar, pelas ondas, né, do rádio, da TV, da internet também, ao mundo inteiro, nós estamos aí pelas ondas da internet, então participe conosco, 0800 12 018 38. Ligue, fale com os nossos colaboradores, o telefone está aí na tela, do Clube Amigos da Boa Nova, para você também ser um sócio. Se você ainda não é um sócio, tire as suas dúvidas e venha conosco na nossa rede de amigos que compartilha o bem, né? Você também pode acessar o site, se preferir, lá tem as informações, você se torna sócio, tem os seus benefícios também, é só acessar feal.colabore.org, também está aí na tela, vai lá para você acompanhar tudinho no nosso site e ser um sócio também, feal.colabore.org, acesse a nossa gratidão a todos os sócios que contribuem aqui com o nosso trabalho também. Agora, Edi, de todas as atribuições que você falou, qual que é a que você mais gosta, que mais te agrada de você realizar, e qual que é o seu maior desafio também? Você comentou sobre tarefas e tudo mais, né? Na realidade, eu acho que cada produto que chega para a gente, né, é um carinho que a gente tem, né, com cada um deles, né? Então, cada um é um desafio diferente, né? Então, às vezes, o desafio é de tempo, né? Então, a gente tem, olha, vocês têm 3 dias para fazer essa vinheta, né? Ou chegam vários produtos para a gente elaborar, editar, né? Finalizar. E aí tem que, olha, quem é que está mais tranquilo agora? Quem é que pode fazer isso, né? Então a equipe a gente vai e corre, né?
olha, vamos tentar fazer nesse tempo para conseguir colocar no ar. Então, eu acho que esse, né, eu acho que é muito legal, porque nos dá esse bom estresse, né, que olha, como é que a gente vai resolver isso, né? Então, eu acho que é um desafio, mas é bacana ao mesmo tempo, né? E uma coisa que eu gostei muito, muito de participar foi do filme Nos Passos do Mestre, né? Que também foi uma grande demonstração de todas as equipes trabalhando em conjunto, né? Então a gente fizemos as gravações, as externas, né? Eu participei de algumas delas para até saber como é que a gente ia finalizar, né? E daí vieram os desafios, né? Para a gente poder fazer após. Então, por exemplo, teve uma cena que até virou uma matéria em que as pessoas, como a gente não tinha uma grande quantidade de pessoas para participar, né? Então ficava ali a turma ficava num canto, aí fazia a gravação, aí ficava em outro, fazia a gravação e assim foi, né? Para a gente fazer uma grande multidão depois, né? Então eu fiquei ali para poder ver como é que a gente poderia gravar essas pessoas para a gente conseguir montar isso depois. Então eu falo até brinco, né, com os meninos, que a gente tem o bichinho da edição, né? Então, quando o bichinho da edição nos pica, a gente fica apaixonado. E é muito gostoso você ver o resultado final, porque quando você está ali gravando, você tem alguma ideia, né, de como vai ficar, mas quando você vê o resultado final, é muito gratificante, assim, é muito gostoso, né? Então, eu acho que esses desafios, eles nos geram esse estresse, né? Mas que no final é uma maravilha, assim, eu diria que é o que nos move, né? O que nos dá aí o combustível para continuar, né? Eu acho que são esses desafios aí que vêm pela Vale a frente. pena, vale a pena. Sem dúvida. Ô, Edi, e todo esse trabalho que vocês fazem, que é bem diversificado, né? Parece que abrange um pouco de tudo que acontece para que tenha o resultado final para aparecer no vídeo, para aparecer no som da rádio. Como foi para você e para aqueles mais próximos seus ali do trabalho? Como foi trabalhar durante a pandemia e o que sobrou para vocês de experiência e de coisas que deu para continuar fazendo após o término dessa pandemia? Dona Vandeli, no começo foi bastante difícil, né? Porque a gente, como eu disse, trabalha muito em equipe, né? Então a gente troca muita ideia, a gente conversa muito, né? E aí veio, né, o advento da pandemia e cada um na sua casa. E como é que a gente vai fazer essa troca de ideias, né? Como é que a gente vai conversar? E aí a gente começou a usar outros recursos. Na realidade, eu acho até que o plano espiritual nos preparou, né, no caso do videografismo e edição, porque, como eu falei para vocês, né, hoje a gente tem o Andrezinho que está lá em Malta. Então, a gente já não tinha esse contato direto com ele, né? Então, a gente usava muito recurso de WhatsApp, né, recurso de conversas do Google Meet, né, para poder trocar ideias. Então, quando veio a pandemia, né, e cada um na sua casa, a gente pensou, bom, não dá para parar, né, o trabalho. Então, nós usamos muito recurso de palestras na época, porque até mesmo para como é que a gente vai começar a fazer os programas agora, né? Como isso vai acontecer? Então, aí a gente pensou, bom, vamos estruturar, a gente vai fazer GCs, né? Vamos gravar no Zoom, né? E, enfim, aí essa troca toda de ideia, a gente teve que ir fazendo, né? Acontecendo, né? Não deu para parar, pensar e planejar, foi fazer acontecendo, né? Mas a gente conseguiu superar isso e hoje em dia, inclusive, a pós-produção, edição, só trabalho em casa. E eu acho que é super tranquilo. A gente conseguiu fazer com que isso tornasse a nossa forma de trabalho hoje em dia. E está funcionando muito bem. Que maravilha, Edi, que maravilha de trabalho de vocês. A gente não tem mais tempo, infelizmente, mas agradecemos por você estar aqui. Obrigada mesmo por ter participado, contado para nós como é que é
o dia a dia de vocês. Parabéns pelo trabalho, o seu trabalho sempre, né, impecável, de toda a sua equipe também, e sucesso para vocês. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer poder conversar com vocês e contar um pouquinho. Espero que eu tenha esclarecido um pouco do nosso trabalho e muito obrigado mesmo pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje à tarde. Obrigada a toda a equipe, a Regina, a Thaís aí na produção, o Rogério, toda a nossa gratidão à equipe da FEAL. E você continua na sintonia da Rede Bonova de Rádio, da TV Mundo Maior. Até o próximo programa, senhora Vanderly. Até, Edi, parabéns, parabéns à equipe. E nós ficamos curtindo esses trabalhos tão bonitos de vocês pela programação da rádio e da TV. E agora no portal, né? Mundo Maior. Um abraço a todos. Até o nosso próximo encontro. Você acompanhou Quem Somos Nós?